Mas também tem questões internas nos Estados Unidos, né? Eliseu, sobre o ICE, está gerando bastante polêmica e Donald Trump novamente falou sobre isso. Quero que rapidamente você retome o assunto. Quais são as últimas falas? Na verdade, o vice dele, né, J.D. Vance. Exatamente, foi o vice, o J.D. Vance. Vou pontuar rapidinho a fala da Jéssica. Concordo com você, viu, Jess? Aqui nos Estados Unidos, a opinião, de uma maneira geral, é essa. Ele está usando da retórica, ele, Donald Trump, para convencer outros países do mundo a fazer exatamente aquilo que ele quer. Não necessariamente ele vai colocar a força militar dos Estados Unidos para fazer qualquer tipo de coisa contra esses países. Mas ele pode dizer, olha, eu vou atacar. Mas em vias gerais não vai não, porque daí o outro país fica com medo por conta do tamanho, da diferença mesmo, né? E aí fala, não, calma aí, vamos conversar. E aí Donald Trump ganha aquilo que ele quer ganhar. Aqui, pelo menos, essa teoria ganha muita força, viu? Agora, vamos para essa notícia que certamente vai continuar repercutindo hoje e durante os próximos dias. Vamos para a cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. Uma mulher de 37 anos foi morta por um agente do ICE, pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos, o equivalente à Polícia Federal aí do Brasil, durante uma operação. Agentes do ICE, cerca de 2.000 agentes, estão no estado de Minnesota fazendo batidas em aeroportos, rodovias e até em ruas normais das cidades daquele estado. E durante uma dessas operações, eles estavam checando carros, parando carros numa rua, pedindo ali as identificações. Uma mulher se recusou a parar e ela tentou fugir e aí a situação saiu do controle, um agente acabou atirando contra o carro dela e a mulher morreu. 37 anos, mãe de uma menina de 6, seria uma poeta, cidadã americana. E o caso ganha uma repercussão gigante aqui dentro do país, porque relembra muito o caso do George Floyd, lembra? Aquele homem negro, afro-americano, ele morreu a menos de 1 quilômetro, na mesma cidade onde aconteceu essa situação anteontem com essa mulher. E aí os Estados Unidos estão eclodindo de manifestações. Hoje tem mais manifestações lá em Minneapolis, mas tem manifestações, David, em Nova York, em Boston, no estado de Massachusetts, em Newark, em New Jersey, onde vive uma grande comunidade brasileira, na capital americana, Washington, D.C., e até aqui em Miami, no sul da Flórida, onde vive uma das maiores comunidades latinas do mundo, ou seja, não é uma comunidade necessariamente negra, mas os imigrantes estão se unindo para tentar diminuir aí a força e o tamanho e o volume dessas operações do ICE. Mas J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já falaram. As operações do ICE vão continuar acontecendo em todo o país e os agentes têm autonomia. Se alguém sendo parado ou não, mas se qualquer cidadão americano, imigrante ou não, investir contra o agente do ICE ou contra qualquer agente do ICE, ele vai poder sim se defender e defender os colegas, dando autonomia. Inclusive a Kristi Noem, para a gente encerrar, a secretária do Departamento Interno, de Segurança Interna do país, ela disse o seguinte, ela deu uma orientação, assim como no assalto você não deve reagir, se um oficial de justiça te parar, trate com respeito e obedeça às instruções. Nunca, em hipótese nenhuma, tente agir com violência, porque eles podem revidar e eles têm autonomia para revidar. David, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Eliseu, muito obrigado pelas suas informações ao vivo direto dos Estados Unidos. De fato, né, em todo o território americano, a gente vê essa percepção de que os policiais eles são mais enérgicos do que em outros lugares, como aqui, por exemplo, no Brasil. Eles acabam atuando de uma forma mais enérgica. Qual a opinião de vocês? Eu quero começar pela Isadora Brizola, porque eu acho que ela é contrária a essa decisão do ICE. Tava sentindo que você ia começar por mim, mas... Mas eu nem sei, não sei se vão concordar com a sua opinião. Não, então, eu acho que assim, o ponto aqui foi uma fatalidade o que aconteceu, isso não há dúvidas. Mas a gente não pode tratar esse caso como um caso isolado, porque vem de uma política de uma violência estrutural permissiva ali da autoridade de Trump. E o próprio ICE, o que começou, né, como um dos pilares de campanha do Trump, que era essas políticas anti-imigrantes, ela caiu a sua própria aprovação, que hoje a população dos Estados Unidos chegou a mais ou menos de 35% a 38% só a aprovação do trabalho do ICE, que é de uma base muito forte ainda da parte republicana. Mas por um contexto total, por isso que até nas suas falas, ali, ele, como o nosso colega comentou, ele enfatiza que não somente vem de uma resistência de atos de imigrantes, mas como a população por um todo que tem protegido, porque os Estados Unidos foi um país construído por imigrantes também. E aí o que a gente
gente vê nesse caso não é um fato isolado, é um Mas ele não fato está que é uma defendendo também uma representação. questão que ele prometeu durante a campanha, falou, eu vou acabar com os imigrantes ilegais, deportá-los todos, e caso alguém avance contra a polícia, tem legitimidade para agir. Ele não está cumprindo aquilo que ele prometeu? Não, de início, acho que na premissa da campanha se esperava, porque houve muita inflamação do discurso voltado da parte econômica, no momento que os Estados Unidos estava passando ali por um período ali de desestabilidade econômica. Mas não se esperava que talvez, até os próprios republicanos, que fosse tratado nesse formato, né? Não se esperava uma violência tão grande estrutural e uma permissividade de um tratamento desse cenário. Então, realmente, é uma discussão que ela vai para uma parte de violência estrutural, porque a gente colocar uma morte como algo meio que permissivo, aceitável, porque essa é a política que temos agora contra o imigrante, a que ponto isso vai chegar, né? Até onde isso se perpetua? Então, eu acho que a gente não pode tratar exclusivamente como um fato de que foi um acaso, uma fatalidade. Não. Ele foi algo que construído estruturalmente por uma violência que está sendo ali enfatizada dentro das políticas de Trump. E que já o próprio americano já tem se posicionado, seja nos atos agora, os imigrantes, a população por um todo, já não tem mais esse apoio em relação a essas políticas antimigratórias. Sim, você comenta de permissivo, mas qual é o dever dos agentes policiais nesse momento? Preservar a vida de todos, né? Então, nesse momento, ele não sentiu um ataque daquelas pessoas, talvez, para com ele ou para com os agentes? Essa é a narrativa do governo, mas não se sustenta. Ela queria fugir da abordagem. A gente pode discutir qual é o procedimento da polícia diante de um cidadão que quer fugir de uma abordagem. Isso é uma discussão válida. Certamente, o procedimento padrão não é matar o cidadão. Não é matar o cidadão que quer fugir de uma batida policial. Existem outras medidas muito mais razoáveis. Podia, enfim, dar tiro no pneu, impede a fuga, percorre, enfim, mas não mata o cidadão porque a pessoa mostrou que ia fugir da abordagem. Isso não é nem um pouco razoável. E a maioria da população americana olha para isso e diz, peraí, né? Isso aí foi demais. Eu vejo que a política migratória do Donald Trump, e mais uma vez o David está correto, essa foi uma promessa que ele fez em campanha em relação a um contraponto da entrada de imigrantes no governo de Joe Biden. Ela é autodeterminada pelo povo que a escolhe, advoga e que ele está cumprindo uma promessa de campanha. Mas não por isso ela é necessariamente boa. Eu, particularmente, na minha visão pessoal, eu acho que é uma política não só violenta, mas extremamente imbecil e que renega uma condição de subcidadania àqueles que fizeram os Estados Unidos ser a nação que hoje eles são. A imigração foi fundamental para isso e não teria acontecido se não fosse assim. Então é lamentável isso, e nesse caso em específico, que é o caso de uma mulher que nasceu nos Estados Unidos, que estava lá legalmente e que tenta sair ali e perde a vida por conta disso, é óbvio que isso é totalmente absurdo. Eu acho que não há o que se definir em relação a isso. Qualquer pessoa que tenha visto o vídeo vê que ela tenta sair pela lateral e recebe ali um tiro. Então não havia um risco pela vida da policial do ICE que estava ali. Outro ponto, o ICE é uma polícia migratória, ela não é uma polícia de confronto, então tem uma razão de ser. Não existia nenhum dano iminente ou qualquer coisa nessa direção. Então são vários os fatos. A mãe da assassinada, da mulher que teve a sua vida sequestrada por isso, chegou a falar já aos canais estadunidenses que ela estava ali como uma observadora das práticas do ICE em relação a essa fiscalização como que se diz ali, da fiscalização que eles estão fazendo em relação às pessoas. Então, eu também acho que talvez eles a tenham notado anteriormente por conta disso. Não sei. O que é fato? O fato é que isso não pegou bem. O fato é que lá atrás o Donald Trump teve apoio de muitos latinos. Ele também depende deste voto que é do imigrante e que hoje ele se encontra numa situação muito mais belicosa do que se esperava na época em que ele foi eleito. Então, é uma situação toda muito triste. Eu acho que a gente não deve ser conivente em relação a valorizar que uma vida de uma mãe de 3 crianças foi tirada por um erro em relação a uma abordagem que não se apresentava risco iminente. O policial precisa prezar pela vida também.